Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar a nossa exploração do Um Anel RPG. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, sabe que a gente tá explorando aqui o livro básico do Um Anel, capítulo a capítulo, destacando os pontos mais importantes de lore e sistema que forem interessantes para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? Mas quem tá chegando agora, não entre em pânico, a gente tem uma playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre Um Anel RPG, para você assistir a série desde o início, não perder o fio da meada, e se quiser acompanhar, seguir acompanhando a gente na jornada, já aproveita, se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Quem está acompanhando os vídeos com regularidade sabe que a gente está atualmente no capítulo dedicado à fase de aventura, tá? O Um Anel RPG é dividido em duas fases. Fase de sociedade, que a gente vai ver futuramente, e a fase de aventura. E nesse capítulo de fase de aventura, o livro destaca os eventos mais importantes que vão acontecer durante ali efetivamente o seu jogo, né? O roleplay, as sessões de uma maneira geral. Então nós passamos os últimos 3 vídeos falando sobre o sistema de combate do Um Anel RPG, e hoje a gente vai entrar no segundo evento que é destacado nesse capítulo de fase de aventura, beleza? E este evento é o conselho, ou melhor dizendo, os conselhos, né? O que seriam esses conselhos? Olha, segundo o livro coloca aqui, eles são reuniões formais, que vão ter consequências relevantes para o seu jogo, né? Ou seja, são eventos sociais, mas não é qualquer interação social, não é qualquer camponês que você encontra ali, ou qualquer NPC no mercado que vai gerar um conselho. Não, lembra, para quem assistiu os filmes, do Conselho de Elrond, é alguma coisa que vai ter uma importância a mais no seu jogo, beleza? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para esclarecer melhor esse ponto, olha só. Os conselhos representam eventos sociais de extraordinária importância, reuniões vitais para o sucesso dos objetivos e metas da companhia, que podem ser influenciados pela forma como os heróis se comportam. Isso aqui é importante, tá? E finalizando aqui, para se qualificar como um conselho, uma reunião deve ser um encontro formal durante o qual muitas coisas estão em risco, e dependendo do resultado, a companhia pode ganhar ou perder algo muito valioso. Ou seja, trocando em miúdos ali, na verdade, esses conselhos vão ser reuniões de negócios, vamos chamar assim, né? Porque você vai tratar ali de tentar convencer alguém, né, os membros desse conselho, os integrantes ali da galera que tá te emprestando um tempinho ali para você vender o seu peixe, né? Você vai tentar conseguir alguma coisa deles, algum favor, alguma ajuda, mas claro, numa situação que seja relevante. E às vezes, como o livro colocou aqui, talvez seja preciso que você negocie, que a companhia de heróis faça algum favor ou dê alguma coisa em troca. Então, é basicamente essa ideia dos conselhos. E é isso que a gente vai explorar ao longo do vídeo de hoje, porque tem toda uma questão de mecânicazinhas, de interpretação, tudo isso vai se encaixando ao longo do capítulo. Só pra gente encerrar essa primeira parte, se a gente está falando aqui que é tipo uma negociação e existem mecânicas envolvidas, como é que vai funcionar? Como é que é o esqueleto dessa mecânica chamada conselho? Olha só, o livro coloca o seguinte: para atingir o seu objetivo em um conselho, a companhia deve conseguir uma série de sucessos em jogadas que correspondam ao valor de resistência. A gente vai ver já já o que é essa resistência. É a resistência do conselho, tá? E o segundo ponto, os heróis jogadores participantes têm um número limitado de tentativas à sua disposição. Ou seja, isso aqui narrativamente é o limite de tempo que aquele conselho vai durar. Ou, trocando mais em miúdos assim, quanto tempo aquela galera vai aguentar ouvir o lero-lero seu e da sua companhia mendigando ali alguma coisa, pedindo, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então são essas mecânicas que a gente vai explorar a partir de agora. Então olha só, pessoal, se a gente está falando aqui desde o início do vídeo que é uma reunião formal, tem todo um lance ali, você vai ter uma série de jogadas, tem muita mecânica envolvida, o livro vai trazer aqui a sequência do conselho. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Então, o conselho em termos de mecânica, em termos narrativos também, ele vai ser dividido em 3 passos, tá? Que a gente vai ver no vídeo de hoje. O primeiro passo seria a definição da resistência, né? Que é aquela característica que eu acabei de falar, a introdução e a interação, tá? Mas o que seria isso? O conselho, como eu também estou dizendo já aqui, é como se fosse uma negociação. Então, só para dar um último arremate nessa ideia, para sedimentar bem isso, olha só o que o livro coloca. Isso vai estar relacionado com a definição de resistência, tá? O que você tem que pensar, você narrador no caso, tem que pensar na hora de estabelecer a resistência daquele conselho. O que os jogadores estão pedindo, né? O que a companhia de heróis está pedindo? Que tipo de ajuda eles esperam obter? Como pretendem obtê-la? Existe algo que estão dispostos a dar em troca? Ou a sacrificar? Ou seja, só para reforçar aquela ideia de que esses conselhos, na verdade, são uma negociação.
né? A sua companhia de heróis ali, os jogadores estão pedindo alguma coisa, um favor, algum tipo de ajuda, e o conselho vai ter uma certa resistência ali, ou não, para ajudar aquela galera, né? Eles são desconhecidos, é um pessoal que já prestou algum serviço, algum favor ali para a galera do conselho, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E para estabelecer essa meta, né, que seria a resistência que os jogadores precisam bater, o livro traz aqui alguns exemplos, algumas ideias, e você vai ter 3 níveis de resistência que o narrador vai escolher, né, qual deles vai ser aplicado para aquele conselho específico, e aí vai depender do quão favorável inicialmente as pessoas daquele conselho estão em relação aos heróis, beleza? Então essa resistência vai simbolizar o quão difícil para os jogadores vai ser atingir esse objetivo, que é conseguir a ajuda do conselho. Então o livro coloca aqui 3 níveis de dificuldade, vamos chamar assim, 3 níveis de resistência. A primeira delas é a resistência de um valor 3, tá? Que seria um pedido razoável, ou seja, olha só, aquela em que as pessoas encontradas não pedem nada ajudando os heróis, não perdem nada ajudando os heróis jogadores, ou se a companhia estiver oferecendo algo em troca de aproximadamente igual importância. Ou seja, no nível de resistência 3, na verdade existe ali uma troca de favores, né? Os heróis estão pedindo ajuda para alguma coisa e o conselho vai ajudar desde que ou uma vez que os heróis vão prestar um outro favor para eles. Então existe uma troca de interesses ali. Então esse é o primeiro nível de resistência, o mais fácil deles. O segundo seria o nível de resistência 6, que já quer dizer, olha só, um pedido mais ousado. Ou seja, essa solicitação ousada, conforme o livro coloca aqui, corresponde a uma meta que beneficia mais a companhia do que ao povo encontrado, do que aos membros do conselho. Ou seja, aquela galera vai ajudar os heróis, entre aspas aqui, de graça, sem pedir nada em troca, tá? Vai ter os seus motivos ali, mas não vai haver essa troca de favores que existe no nível 3 de resistência. E o último desses níveis seria o nível 9, que é um pedido ultrajante. O que o livro define como um pedido ultrajante? Acontece quando os heróis jogadores estão pedindo ao povo encontrado para fazer algo que é perigoso ou tem escassa ou nenhuma possibilidade de recompensa. Ou seja, nesse nível 9, um pedido ultrajante, é mais ou menos como se os heróis jogadores estivessem pedindo um sacrifício daquele povo ali, né? O conselho precisa concordar em ajudá-los de uma forma que vai ser penosa para aquele povo, que vai ser sacrificante para aquele povo, sem obter nada em troca. Ou, de repente, né, já falando narrativamente, em troca apenas do bem comum, ou de salvar a Terra-média da ameaça de Sauron, alguma coisa assim. Agora, para conseguir chegar nesse nível de convencimento, a gente vai detalhar nos próximos 2 passos. Avançando aqui na sequência do conselho, o segundo passo vai ser justamente, olha, a introdução. E o que é essa introdução? Como o próprio nome já remete, é de fato a apresentação da companhia, ou seja, vocês vão precisar escolher um porta-voz, que vai ser aquela pessoa que vai interagir com o conselho em nome da companhia, tá? E o primeiro passo dessa interação é justamente apresentar, né? Quem são vocês? Quem são esses heróis? Como é que vocês chegaram ali? Ou por que vocês querem ajuda? Esse tipo de coisa. Aquela, tipo, quebrar o gelo. Alguma coisa nesse sentido, tá? Tipo, amaciar para a plateia antes de vocês estenderem o pires ali e fazerem o pedido que vocês quiserem, tá? Só que além disso, além dessa parte narrativa, essa parte da introdução, ela vai ter, claro, um efeito mecânico, tá? Porque essa apresentação feita pelo porta-voz escolhido pela companhia de heróis vai se transformar, se traduzir, melhor dizendo, num teste de perícia, tá? E esse teste, ele vai ter, além do resultado de se a companhia foi bem apresentada ou não, ele vai ter um outro desdobramento. Qual é ele? Dependendo do resultado do teste de perícia de introdução, você pode ganhar mais tempo para convencer o conselho. Por quê? Porque o limite de tempo que o conselho vai durar vai ser afetado por esse teste. De que maneira? Se você for bem sucedido, apenas bem sucedido no teste, o limite de tempo que você vai ter é igual à resistência do conselho. Ou seja, se a resistência do conselho é 3, você tem um limite de tempo 3, que significa na prática que você tem 3 jogadas para conseguir convencer o conselho. Se nesta jogada inicial aqui de introdução você consegue um sucesso e consegue os 6, né, jogando os D6, os dados de perícia, você vai, cada 6 que você conseguir, você vai ganhar uma jogada a mais para convencer um conselho. Então vamos dizer, no meu exemplo aqui, que você estivesse ali frente a frente com um conselho de resistência 3, faz o seu teste de perícia e consegue, além de ser bem sucedido, você consegue 2 números 6. Então você vai aumentar de 3 para 5, não a resistência, mas a quantidade de jogadas que você vai ter para convencer o conselho. Então, uma boa introdução é fundamental para auxiliar no seu sucesso. Mas olha só, pessoal,
Claro e evidente que se a gente está falando de teste aqui, sempre existe a possibilidade de você falhar. E como é que vai funcionar isso aqui nessa fase de introdução do conselho? Se o porta-voz falhar no teste de perícia, isso vai gerar alguns desdobramentos. O primeiro deles é bastante óbvio. Você não vai conseguir prolongar, né? Você não vai conseguir chances extras para convencer o conselho, porque você não teve sucesso, não teve nenhum 6. Mas a sua falha significa o quê? Primeiro, o tempo que você vai ter para convencer o conselho é igual à resistência dele. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, se tem resistência 3, você tem 3 jogadas para conseguir convencer esse conselho. Até aí, beleza. Mas tem um outro detalhe. Se no final das contas, no final do conselho, o resultado for uma falha, como você falhou também na introdução, na jogada de introdução, isso vai gerar um desastre, que a gente vai ver mais no finalzinho do vídeo, na parte de conclusão do conselho. E só uma última informação para a gente fechar essa fase de introdução. Eu disse que o porta-voz ele tem que fazer um teste de perícia para apresentar, né, a companhia para o conselho. Mas qual perícia que ele vai usar? Aqui tem um aspecto que eu acho interessante, porque assim, o livro sugere algumas perícias de acordo com a intenção do grupo ali. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, aqui nessa parte o livro ele traz uma tabelinha que vai resumir de uma forma bem sucinta o funcionamento do conselho. Em relação a essas perícias que vão ser usadas no teste de introdução, olha só aqui uns exemplos. Se você usar a perícia fascínio, você vai impressionar estranhos rapidamente, apresentando muito sobre si mesmo. Se você usar a cortesia, você vai pedir apoio, especialmente de amigos, né? Ou seja, se você já conhece a galera ali do conselho. E por fim, o terceiro exemplo que ele dá aqui é enigmas, para extrair informações do conselho sem revelar muito. Ou seja, de acordo com a situação que estiver rolando ali no roleplay, você pode escolher uma dessas perícias para ver o que melhor se adequa com a intenção da sua companhia de heróis. Por fim, chegamos à terceira e última fase do conselho, que é justamente a fase de interação. Olha só, interação. Como é que vai funcionar isso? É aqui que vai entrar em jogo as jogadas de dados justamente para você, para o seu personagem convencer o conselho a ajudar vocês da forma como vocês estão solicitando. Pelo menos a ideia inicial é essa. E como é que isso vai funcionar na prática? O porta-voz vai fazer testes de perícia, tá, para acumular sucessos. Tantos sucessos quantos forem necessários para igualar ou superar o nível de resistência do conselho. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, se o conselho tem resistência 3, você vai precisar de 3 sucessos para conseguir convencer aquela galera a atender o pedido de vocês. Aqui, as mecânicas começam a se encaixar, tá? Porque vamos dizer que você tenha falhado lá no teste de introdução, então você vai ter 3 jogadas, esse é o tempo limite do conselho, tá? Para conseguir 3 sucessos para conseguir convencê-los. Beleza, você tem 3 para 3. Pode ser que você consiga na primeira, pode ser que você consiga na segunda, ou você pode fazer as 3 jogadas e não conseguir nenhum sucesso, tá? Aqui a gente vai usar as mesmas regras do teste padrão que a gente já conversou em vídeos anteriores, tá? Você precisa ter um sucesso e se você tiver um número 6, isso é um sucesso adicional. Então, se você for extremamente sortudo e dependendo da quantidade de dados que você tem à disposição para jogar, você pode conseguir convencer o conselho na primeira jogada. Ou não. Aqui entra uma parte muito significativa do fator sorte. Mas além do fator sorte, tem outras coisas que vão influenciar essas jogadas também. Coisas mais voltadas ali para o roleplay, para a situação que estiver rolando ali na narrativa. Porque esse conselho, além da resistência, ele tem uma outra característica que o narrador vai avaliar aí de acordo com a situação. Esse conselho, ele pode estar relutante, ou seja, não muito disposto a ajudar os jogadores. Por qualquer motivo que seja, tá? Ou pelo motivo que estiver rolando ali no roleplay. Nesse caso, você, o porta-voz, vai perder um dado nessas jogadas. Tá vendo como o negócio começa a ficar mais complicadinho e não é tão simples assim você convencer um conselho? O próximo nível aí é um conselho aberto, ou seja, nesse caso, o conselho já tem uma predisposição a ajudar vocês, a ajudar o grupo. Nesse caso, o porta-voz nem ganha, nem perde dados, tá? E por último, o conselho pode ser amigável. Pode ser alguém que vocês já conheçam, pode ser alguém com quem vocês já interagiram antes. Então, nesse caso, numa predisposição favorável a ajudar o grupo de heróis, o porta-voz vai ganhar um dado nessas jogadas aí para tentar obter o convencimento, né, a ajuda do conselho. Mas olha só, pra gente fechar essa parte, eu tô falando aqui tanto de jogadas de dado e tal, e o roleplay não vai funcionar aqui? Claro, claro que vai. O livro coloca aqui, olha, recompensando uma interpretação eficaz. Ou seja, dependendo dos pontos abordados ali pelo porta-voz, dependendo de toda aquela firula, aquele mise-en-scène que você fizer ali durante a sua interpretação do personagem, o narrador ele pode te conceder dados bônus, tá? No mínimo 1, no máximo 2 dados extras para você jogar, né, nos seus testes de perícia e a partir daí conseguir convencer o conselho. E pra gente fechar essa parte, quais são as perícias, né? Eu falei das perícias na introdução, mas aqui na interação com o conselho, o livro também sugere algumas coisas de acordo com a intenção do grupo de heróis. Então olha só,
você pode usar a indução para abordar multidões e animar espíritos, você pode usar a perícia de discernimento para observar e avaliar, você pode usar a perícia de persuasão para argumentar, e você pode usar a perícia de enigmas para reunir informações sem dar muitas informações a respeito do seu grupo. E por fim, você pode usar a perícia canção para obter a aprovação da galera, né? Tipo, dar aquela maciada no pessoal e tal. E aqui do lado, olha, ele descreve um pouco melhor esses exemplos do uso das perícias, tá? E aqui eu vou aproveitar rapidinho para fazer mais um esculacho de oportunidade, porque aqui na descrição das perícias úteis, a gente tem aqui a perícia música, tá? E aqui na tabelinha, ele dá o exemplo usando o nome de canções, ou seja, aqueles probleminhas de tradução que a gente já está, infelizmente, se acostumando a ver aqui no livro. E agora, para a gente encerrar a fase dos conselhos, né, a gente tem aqui o fim do conselho. Quais são os possíveis resultados que o seu grupo vai encontrar nessa quest, vamos chamar assim. Você pode ser bem sucedido, claro, se nos seus testes você conseguir igualar ou superar o nível da resistência do conselho, você vai conseguir obter o favor que você estava almejando, tá? A segunda possibilidade é um fracasso ou sucesso com problemas, ou seja, se durante as suas jogadas de dados lá você não conseguir superar a resistência do conselho, você tem duas opções. Você pode simplesmente, perdemos, né, falhamos, não conseguimos, vida que segue, ou, se o narrador permitir, vocês podem fazer conseguir alguma coisa daquele conselho, não exatamente o que vocês queriam, mas a um preço. Olha só o exemplo que o livro dá aqui. Ganham do conselho muito menos do que pediram, ou acabam adquirindo um ou mais inimigos entre seu público, e o preço não precisa ser imediatamente aparente, pode levar a um desafio inesperado a ser enfrentado num outro dia. Aqui também mais aquele lado de barganha, né? Você pode ficar devendo um favor pro conselho, alguma coisa assim. E a última opção é o tal do desastre, que eu falei mais cedo no vídeo. Então olha só o que o livro coloca aqui. Se os jogadores falham em todos os testes disponíveis ou conseguem vários testes bem-sucedidos, mas não alcançam a resistência após uma falha lá na introdução, tá? A companhia agora é vista como uma ameaça pelo povo encontrado. Os heróis jogadores podem acabar sendo presos ou até mesmo atacados. Ou seja, é importante, extremamente importante, que o seu grupo seja bem-sucedido durante a introdução, para causar aquela boa impressão. Porque mesmo que o conselho não dê certo no final, se você falhou na introdução, as consequências são muito piores, porque aí o conselho vai terminar num desastre. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido as informações de hoje. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que sempre são importantes pra gente continuar trocando ideia. No próximo vídeo, a gente vai fechar esse capítulo das fases de aventura falando justamente, olha, da jornada, que é o último grande evento que o livro destaca nessa fase, beleza? Então, quem quiser continuar seguindo a jornada com a gente, já se inscreve aí, ativa o sininho e até a próxima resenha.